Em destaque no Panorama CBN, Donald Trump admite que pediu cancelamento de cartão vermelho de jogador americano e lança suspeita sobre árbitro brasileiro. FIFA nega recurso da Bélgica para reverter medida e diz que agiu de forma independente. Ministros do STF ameaçam punições a presidentes de tribunais de justiça por pagamento de supersalários. Grupo Hamas anuncia a saída do governo de Gaza depois de quase 20 anos. Ucrânia não consegue abater mísseis russos e pelo menos 26 pessoas morrem na região de Kiev. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 6 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Já começo pela Copa do Mundo, porque a Espanha é a mais nova classificada para as quartas de final. A seleção venceu Portugal por 1-0 em um jogão, foi no finzinho do segundo tempo. Cristiano Ronaldo se despede das Copas com 3 gols nessa edição, não marcou dessa vez. Fez 11 gols nas 6 participações dele em mundiais desde 2006. O ruim é que ele alcançou a marca negativa de jogadores com mais derrotas na história do Mundial, igualando o mexicano Antônio Carvajal e o sul-coreano Hong Myung-bo, com 8 derrotas cada um. Enquanto isso, o goleiro da Espanha, Unai Simón, ampliou o recorde dele de tempo sem tomar gols, para 609 minutos. Mas o grande assunto do dia, e é por isso que eu abro pela Copa do Mundo, foi uma interferência política inédita. O Comitê Disciplinar da FIFA suspendeu o cartão vermelho do atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos, que é o país anfitrião, liberando então o jogador para a partida contra a Bélgica, nessa segunda-feira, às 9 da noite, pelas oitavas de final. Dependendo da hora que você ouve o panorama, já sabe o resultado. A reviravolta aconteceu depois de uma pressão direta do presidente americano Donald Trump. Em pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, ele confirmou que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para cobrar a revisão do lance. Ele diz aí, pediu uma revisão porque eu não achei que tivesse sido falta. E veja bem, eu entendo do assunto. Não achei que foi falta, para mim foram 2 grandes atletas que se chocaram e acabaram se enroscando. Não foi um caso de alguém socando o rosto de outra pessoa ou algo que você sabe seria diferente. E acho que seria terrível se não permitissem que um jogador de ponta, talvez o melhor ou um dos melhores do time, jogasse. Acho que isso teria deixado uma mancha enorme. Eu apenas expressei esse sentimento, não disse a ele o que fazer. Não posso dizer o que ele deve fazer. Mas também não acredito que tenha sido ele quem tomou a decisão. Acho que foi um comitê que decidiu e eles tomaram fazendo a decisão certa. Bom, o Trump falou que entende do assunto, só que ele admitiu que nem sabia o que era um cartão vermelho, tá bom? O jogador foi expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus por sugestão do venezuelano Juan Soto, que comandava o VAR na ocasião. E mesmo assim, e sem apresentar provas, como é de costume, Trump questionou a conduta do juiz brasileiro, dizendo que ele é suspeito se você verificar o passado dele. O jornal O Globo publicou que essa suspeita surgiu da informação que começou a circular de que o juiz brasileiro foi investigado no esquema de manipulação de resultados no Brasil. Essa informação foi até publicada pela imprensa americana, mas não procede. Rafael Claus chegou a ser chamado para falar na CPI do Senado sobre o assunto em 2023, mas na condição de testemunha e não de investigado, depois de insinuações de John Textor, então dono da Sociedade do Botafogo. Segundo o New York Times, quem levou essa informação distorcida para Trump foi Scott Goodwin, que é um dos principais doadores da Federação de Futebol dos Estados Unidos. Depois disso, a CBF saiu em defesa do árbitro brasileiro. Disse que refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Rafael Claus e que ele é um profissional exemplar. Bom, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, também garantiu que não teve nenhum poder sobre a decisão tomada e que os órgãos judiciais da entidade são independentes. A suspeita é grande porque o Infantino até deu um prêmio para Donald Trump lá antes da Copa, você se lembra, né? O Prêmio da Paz. A Federação Belga de Futebol criticou duramente a FIFA, dizendo que a entidade aceitou um recurso dos Estados Unidos, mas manobrou para que os belgas não pudessem se defender a tempo, e disse que recorreria. Mais tarde, na tarde dessa segunda-feira,
a FIFA rejeitou o recurso da Bélgica, considerando o pedido inadmissível, sob o argumento de que a seleção não é parte do processo e não tem legitimidade para recorrer da decisão. Até o chanceler da Bélgica, Maxime Prévost, disse que se realmente foi um telefonema que levou a essa decisão incompreensível, isso equivaleria a minar as regras mais básicas do futebol e do esporte. A UEFA, que comanda o futebol da Europa, também divulgou um comunicado duro dizendo que a FIFA cruzou uma linha vermelha e que a suspensão de um jogo após o cartão vermelho é automática e obrigatória por regulamento. A UEFA diz que a decisão da FIFA abre um precedente perigoso que coloca em risco a integridade e a credibilidade de toda a Copa do Mundo. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, também se pronunciou dizendo que o futebol jamais deve se tornar um campo de batalha política e questionou em latim, quo vadis, que quer dizer, para onde você vai, FIFA? Agora, essa decisão pode realmente abrir precedentes, tanto que a Federação Francesa de Futebol decidiu entrar com um pedido para anular o cartão amarelo recebido por Olise na vitória por 1-0 sobre o Paraguai no sábado. Essa informação foi publicada pelo New York Times. Olise vai entrar pendurado no jogo contra o Marrocos nessa quinta-feira. Quer dizer que se ele tomar mais um amarelo, ele fica fora de uma possível semifinal. Só que até onde se sabe, o presidente Emmanuel Macron não telefonou para o presidente da FIFA. A Federação Inglesa também estuda fazer o mesmo em relação ao cartão vermelho dado ao zagueiro Jarrell Quansah na vitória por 3-2 sobre o México, segundo a imprensa britânica. Ainda não havia uma certeza até o momento em que eu gravo. O treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, comentou o caso do Balogun e perguntou até onde isso vai agora e se outros países poderiam pedir anulação de cartões, falando inclusive do vermelho contra Jarrell Quansah. Acho que Harry Kane, que é o capitão do time, deveria perguntar ao presidente Trump, ele brincou, sobre o cartão vermelho do jogador inglês. E foram perguntar até para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se ele faria o mesmo. E como um lord inglês, ele disse que tais decisões cabem ao órgão regulador do futebol mundial, ou seja, a FIFA, sem entrar em polêmicas. Agora teve uma outra intervenção da Inglaterra no horário do jogo. No último episódio eu disse que a FIFA tinha mudado o horário por causa da previsão de tempestades na Cidade do México, o que acabou não se confirmando, o jogo foi no domingo. Nessa segunda, a agência Associated Press divulgou que o governo do Reino Unido interveio por meio de canais diplomáticos para evitar a mudança, que daria menos tempo para a seleção se adaptar à altitude do México. No fim, a partida foi adiada em 1 hora por causa da ameaça de raios na região do Estádio Azteca. Por falar nesse jogo, a Inglaterra eliminou então o México nessa vitória por 3-2. Um dos gols foi marcado por Harry Kane, que chegou a 6 gols nessa Copa, está na vice-artilharia, e a 14 gols em todas as Copas, se tornando o 5º maior artilheiro da história dos mundiais, igualando o alemão Gerd Müller. Durante a comemoração, já depois do jogo, o jogador inglês Jordan Henderson pulou uma das placas de publicidade atrás do gol e caiu desajeitado sobre a mão. A imprensa inglesa confirmou que ele quebrou o pulso, vai precisar fazer uma cirurgia e agora fica fora do restante da Copa. E a Inglaterra, que vai pegar agora a Noruega nas quartas de final. Noruega que eliminou o Brasil, com direito à comemoração dos Vikings e tudo. Nessa segunda, o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, contou em entrevista coletiva que o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, enviou de presente a ele uma camisa da equipe brasileira, com o nome do norueguês estampado nas costas e acompanhada de uma mensagem. O norueguês considerou o gesto de uma enorme grandeza. E os craques da seleção da Noruega, incluindo o artilheiro Erling Haaland, receberam a visita da princesa e do príncipe da Noruega no vestiário. Haaland chegou a 7 gols na Copa, mesmo número de Messi e Mbappé. Agora, com a eliminação nas oitavas de final, o que não acontecia desde a Copa de 90, essa já é a pior campanha do Brasil, também desde 1966, que foi a única vez que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Naquele ano, com 16 seleções, o Brasil terminou em 11º. E nesse ano, com 10 pontos no total, o Brasil vai terminar no máximo em 10º, mas pode chegar a 14º, dependendo de outros resultados, o que seria a pior participação brasileira geral em Copas. Isso aconteceu em 1934, quando o Brasil ficou em 14º, com 16 seleções participantes. O comentarista de futebol da CBN, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, colocou na prancheta o que nos espera nos próximos 4 anos. Tem uma série de coisas pra gente pensar. Eu não acho que o problema principal do Brasil seja a falta de jogadores, não é.
Mas o Brasil parou de produzir jogadores na base, tanto que nos últimos 4 Mundiais Sub-20, o Brasil não participou de 17 e 19, e em 23 foi eliminado por Israel nas quartas de final, e em 2025 ficou em último lugar na fase de grupos, atrás de México, Espanha e Marrocos. Então tem alguma coisa errada na formação também. Acho que precisa fazer uma grande radiografia do que acontece no futebol brasileiro e tentar voltar a se colocar num patamar de Espanha, Inglaterra e França, não como nível de seleção em primeira análise, mas como polo de cultura do jogo. A gente está copiando muita coisa e deixando de produzir as nossas. Outra questão é parar de ser individualista na política de clubes, porque os clubes brasileiros só vão ter relevância internacionalmente se forem relevantes, se o futebol brasileiro for relevante. E o futebol brasileiro está num momento de menos relevância do que já teve. E mais uma curiosidade, com a eliminação de Brasil e Alemanha e sem a participação da Itália, pela primeira vez nenhuma das maiores campeãs da história vai ficar entre as 8 melhores seleções. Vindo aqui para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 48 horas para o Exército entregar 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Polícia Federal. Com essa decisão, a defesa de Bolsonaro não precisa retirar o armamento antes. A medida cumpre uma ordem anterior de Moraes, que já tinha revogado o porte de arma e o certificado de registro de CAC do ex-presidente, além de determinar a apreensão de todo o arsenal dele. No total, o ex-presidente tem 10 armas registradas, entre elas 2 fuzis, 2 armas semiautomáticas, além de pistolas e espingardas. A defesa informou ao STF que 2 dessas armas, um fuzil e uma pistola, já tinham sido entregues à Polícia Federal em 2023. Por isso, os advogados disseram que só as outras 8 estavam guardadas no batalhão do Exército. Agora, Moraes também quer que a PF confirme se as 2 primeiras armas continuam guardadas na superintendência para juntar todo o arsenal. O ministro entendeu que a atual condição de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária, não combina com a posse de armas de fogo. A decisão de Moraes de recolher todo o arsenal foi tomada depois do episódio da arma apreendida numa blitz com um agente de segurança de Bolsonaro. No fim, Alexandre de Moraes seguiu a posição da Procuradoria-Geral da República e avaliou que o caso não foi uma falta grave para derrubar a prisão domiciliar, mas decidiu que nenhuma arma pode mais ficar com ele. E os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino deram um prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça estaduais expliquem o pagamento de verbas extras, os penduricalhos, a magistrados. A suspeita é que esses valores tenham ultrapassado o teto constitucional de R$ 41.600. São os TJs do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. A decisão aconteceu depois que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que algumas cortes desrespeitaram uma regra do próprio Supremo de março desse ano que limitou esses repasses. Segundo o jornal, a soma do salário com os benefícios chegou a quase R$500 mil em alguns casos. Os tribunais vão ter que enviar as folhas de pagamento detalhadas entre os meses de abril e julho desse ano, separando o salário normal das verbas indenizatórias de cada juiz da ativa, aposentado e pensionista. Os ministros do STF deixaram um alerta claro: quem descumprir a ordem no prazo de 2 dias vai poder ser afastado do cargo de direção e responder a processos nas esferas penal, civil e administrativa. E o governo brasileiro enviou uma diplomata da embaixada em Washington para acompanhar a audiência pública que começou nos Estados Unidos nesta segunda-feira sobre a investigação de práticas comerciais brasileiras que supostamente estariam prejudicando a economia americana. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, vai participar da audiência nesta terça. O aliado da família nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que disse que mulher vota mal, desistiu de participar da audiência. Flávio Bolsonaro argumenta que a taxação vai fortalecer Lula politicamente e defende que a tarifa seja aplicada depois das eleições. A comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, diz que a audiência pública já é uma prévia de como o assunto vai ser tratado na eleição. É uma coisa meio pro forma, não conta como uma mesa oficial de negociação. Os canais oficiais de negociação são paralelos, né? Então, o ministro Márcio Elias Rosa continua em tratativas, mas é um momento ali para essas entidades e esses empresários se manifestarem. O Flávio Bolsonaro decidiu na semana passada que ele iria participar. E isso, segundo aliados dele me disseram, foi para tentar
dar uma reposicionada naquilo que ele tinha falado na semana passada, quando a gente até comentou aqui que ele disse que deixa para taxar depois das eleições, se for o caso. Aquilo caiu muito mal, saiu pior a emenda que o soneto, e ele decidiu ir a essa audiência para adotar um posicionamento mais firme, um posicionamento contrário à ideia da taxação. E aí o governo brasileiro, que estava tratando essa etapa da audiência pública também como uma etapa não muito oficial e não pretendia estar representado, agora o Itamaraty vai estar representado também. Então, pode ser que a gente veja ali algum embate entre governo Lula e Flávio Bolsonaro no sentido de como tratar essa questão e como lidar com o governo americano nesse momento. Ainda na semana passada, você ouviu aqui no Panorama, Flávio disse que iria defender o Pix nos Estados Unidos. A decisão final sobre a aplicação ou não da tarifa de 25% sobre produtos do Brasil vai sair no dia 15 de julho. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,93% aos 172.447 pontos. O dólar comercial caiu 0,7%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,87, com baixa de 0,65%. Na faixa de Gaza, mais um passo dado em direção à paz. O grupo terrorista Hamas anunciou a dissolução do governo e a entrega dele para um comitê tecnocrático palestino. O chefe do governo do Hamas, Mohamed Al-Farah, renunciou ao cargo na manhã desta segunda-feira. A faixa de Gaza tem sido administrada pelo grupo desde 2007. Um porta-voz do Hamas disse que a medida foi tomada para aliviar o sofrimento resultante da guerra com Israel, o atraso na reconstrução do território, o cerco contínuo, o fechamento das passagens de fronteira e a recusa do exército israelense em se retirar. No mês passado, grupos palestinos se reuniram com mediadores no Cairo, no Egito, e apresentaram sua proposta para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que começou em outubro do ano passado. O Conselho de Paz, liderado pelos Estados Unidos, disse numa rede social que o comitê encarregado de governar Gaza deve controlar todas as armas em circulação no território. Além do desarmamento do Hamas, a retirada de Israel é outra condição dessa segunda fase. Apesar do cessar-fogo, Hamas e Israel se acusam de violação. Nessa segunda mesmo, 5 palestinos foram mortos e pelo menos 18 ficaram feridos em ataques no sul de Gaza e na cidade de Gaza, segundo o próprio grupo. Desde o cessar-fogo, o número de mortos em Gaza chegou a 1.072. E desde o início do conflito, em outubro de 2023, os mortos chegaram a 73.098, com mais de 173 mil feridos. E um ataque da Rússia deixou pelo menos 26 mortos na Ucrânia na madrugada desta segunda-feira. O sistema antimísseis falhou e deixou a capital Kiev desprotegida. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, o país não conseguiu derrubar nenhum dos 23 mísseis balísticos disparados por Moscou. O episódio acende um alerta sobre a grave escassez de interceptores norte-americanos na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobra o envio de mais munição para o sistema de defesa Patriot, que é a única arma local capaz de barrar os projéteis balísticos da Rússia. Ele disse que enquanto os mísseis permanecerem nos estoques de nossos aliados, a Rússia só se sentirá encorajada a continuar destruindo edifícios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm o poder de deter esse terror. Só na capital Kiev foram 16 mortos e mais de 50 feridos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia informou que os corpos de uma família inteira foram retirados dos escombros. A ofensiva acontece às vésperas da cúpula da OTAN, a aliança militar do Ocidente, que começa nesta terça-feira em Ankara, na Turquia. O evento vai marcar o encontro entre Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tentativa de buscar um acordo para encerrar o conflito, que já entrou no 5º ano. E o Ministério da Defesa do Reino Unido acusou a Rússia de realizar uma atividade insegura no mar da Noruega. Um avião russo voou muito perto do porta-aviões britânico que participa de uma missão da OTAN. 2 caças britânicos escoltaram a aeronave russa. A ação aconteceu durante a visita do secretário de Defesa britânico Dan Jarvis ao navio. O chefe do Estado-Maior da Defesa britânico já tinha dito à BBC em junho que a Rússia vem testando as defesas da região.
O episódio acontece também semanas depois de fuzileiros britânicos abordarem um navio da frota fantasma russa no Canal da Mancha. Na Venezuela, o número de mortos pelo duplo terremoto do dia 24 de junho subiu para 3.535. A tragédia deixou ainda mais de 16 mil feridos e 17 mil desabrigados. Segundo uma plataforma criada por uma iniciativa popular, cerca de 30 mil pessoas continuam desaparecidas, mas os números não são confirmados pelo governo. No domingo, mais de 150 corpos sem identificação foram enterrados em uma longa fileira de valas individuais em um cemitério. No Peru, o candidato derrotado Roberto Sanches reconheceu a vitória da concorrente Keiko Fujimori 3 dias depois das autoridades eleitorais terem declarado o resultado. Durante a cerimônia de proclamação na última sexta, a autoridade eleitoral informou que julgou improcedente um pedido do partido de Sanches para impugnar as urnas no exterior, que daria a vitória a ele. No Sri Lanka, pelo menos 25 presos e 4 guardas morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas em confrontos entre presos e agentes penitenciários em uma cadeia. A violência começou no domingo e prosseguiu nesta segunda-feira. A agitação começou com um confronto entre 2 grupos de detentos, descritos como traficantes de drogas rivais. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Amei a cobertura aprofundada sobre o lançamento do álbum da Madonna. É o que diz o Fernando Lima, que não fala de onde está ouvindo o Panorama, mas eu agradeço muito a sua participação. Quem não ouviu, depois dá uma checada lá no episódio de sexta-feira. E a Naila falou: a Rádio Sucupira é a melhor, sempre atual. Muito obrigado pela audiência e pelas mensagens. Se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E eu fecho essa edição com uma homenagem ao cantor e compositor Toquinho, que completou 80 anos de idade nessa segunda-feira. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Essa música aí, Aquarela, é a música dele mais tocada dos últimos 5 anos, segundo o ECAD, a entidade que arrecada e distribui direitos autorais. É uma parceria dele com Vinícius de Moraes, versão da original em italiano de Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Já a segunda música mais tocada e a mais regravada também foi Tarde em Itapuã, outra parceria com Vinícius de Moraes. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. E a novidade é que Toquinho está prestes a ganhar um documentário em sua homenagem que vai estrear nessa quinta-feira, dia 9 de julho. O nome é Toquinho, Encontros e um Violão, dirigido por Érica Bernardini, destacando o rigor técnico e o talento no instrumento, além de celebrar os 60 anos do primeiro disco solo do artista, que foi gravado em 1966. O roteiro revela bastidores curiosos da carreira. Toquinho relembra as parcerias marcantes com Vinícius e também Chico Buarque, com quem o músico conta que só brigou por causa de futebol. O filme ainda expõe o lado hipocondríaco do compositor, que costuma viajar com malas cheias de medicamentos. Em um desses episódios curiosos, o Toquinho usou uma cola ortodôntica especial para fixar o dente quebrado de um colega de banda durante uma turnê. Olha só. Tô curioso para ver, hein? Nos cinemas, então, a partir de quinta-feira. Com esta, vamos terminando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas, hein? Não é o Pedro Bonenberger, não. A Bianca Santos me enganou. E eu volto na sequência. Até lá. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.